Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Muita gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo, e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim.
nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, gente? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre.
E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa, e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer: então, padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama.
Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim. Porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente. É a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você, se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu à minha porta, então agora eu preciso descobrir como sofrer. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha, não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim. De alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer.
Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí, quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo. E aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro. E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre. Porque às vezes a gente fica querendo esperar. A gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito. Mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro, que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário. O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame, a gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha, não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim. De alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer. Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí, quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo. E aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro.
E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre, porque às vezes a gente fica querendo esperar, a gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito, mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário. O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame, a gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia: é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso, mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, aporrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba
conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha
como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos?
Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Que toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo o movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. Porque ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito, mas você está atento às suas imperfeições. Para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente
pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Que não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso que alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade. Não rebata, não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram: mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar: por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram: mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar: por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem
pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado, quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual. Não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido.
o que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo, quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você, que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso, eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então, digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações, ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso. Presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo
na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade
de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor, o que de melhor existe na vida. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência. Acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo: fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo.
Aí de repente, quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim, e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela. Mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não. O melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro. Não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo. De ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador. Ele nos transforma.
Sagrada Escritura fala muito disso, Salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza. Eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal. Porque não fizeram a coisa certa. Porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser. Porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver. Eu quero ter coragem. Eu quero ter esperança. Eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Tudo. Quando a gente entra nesse mundo, inicia-se a necessidade de sermos educados. A antropologia cristã nos diz de maneira linda que nós nascemos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não é capaz de separar-se de si. O indivíduo está absolutamente limitado. Ele não sabe sair dele. Mas a nossa vocação é ser pessoa. E a antropologia cristã nos diz que nós só somos pessoas quando nós estamos na posse do que somos, e estando na posse do que somos, nos damos aos outros. É isso que faz a gente ser pessoa. Mas é um movimento. Não é somente quando você se tem, que você já ouviu muitas vezes isso, que você não pode dar ao outro aquilo que você ainda não tem. Não é verdade? É uma regra da vida. Quem não se tem, não vai se dar a alguém de maneira bonita. Mas também não é somente se tendo que você é pessoa. Da mesma forma como também não é somente se dando que você é pessoa. A antropologia cristã nos diz que nós somos pessoas quando nós vivemos um movimento de nos termos e nos darmos. Mas a gente precisa ser educado para isso. Quando você era criança, você era incapaz de dividir qualquer coisa. Você não compreendia nem a sua mãe como uma outra pessoa. Você achava que a sua mãe era uma extensão das suas necessidades. Tanto é que há uma fase da nossa vida que a gente quer incorporar o mundo pela boca.
A gente quer mastigar tudo, porque tudo a gente interpreta como uma parte nossa. Você nunca considera que aquela mordida pode doer na sua mãe. Você é incapaz de esperar que sua mãe termine de tomar um banho para levar o seu alimento, ou o cobertor do seu frio, a água da sua sede. Sabe quando você começou a ser educado? Quando você começou a entender que quando a gente tem um brinquedinho, a graça de ter um brinquedo é quando a gente brinca com alguém. Quando a gente divide o que a gente tem com alguém. O primeiro movimento nosso é sempre individualista. Não é nenhum problema, é fase normativa na psicologia, a gente chama. Você tem que passar por ela. Mas se não estiver alguém atento a esse momento de educar você, para que no momento que você entende os primeiros passos da solidariedade, você nunca será capaz de ser uma pessoa inteira. Não. Será sempre marcado pelo egoísmo de querer tudo para você, de querer tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Quando nós compreendemos quem somos como pessoas, você vai aprendendo a se dar. É por isso, minha gente, que ter uma casa, um lar, que é muito mais do que um aglomerado de paredes. Eu costumo dizer que o lar é um sentimento que nos ocorre. É uma intimidade que você percebe imediatamente quando você entra lá dentro. Qual é a riqueza da sua casa? As paredes bonitas, os revestimentos clássicos, a mobília bonita? Não. O luxo que nós podemos ter dentro de casa são as pessoas que nos amam e nos educam para chegarmos ao melhor que Deus quer de cada um de nós. Você começou a ser evangelizado não é quando você foi para a catequese. Foi quando a mãe percebeu que você estava sendo egoísta com seu irmãozinho e ela veio lhe dar a primeira lição de solidariedade que gerou a multiplicação dos pães. Não, minha filha. Não seja egoísta. A primeira lição evangélica que nós recebemos na vida não veio com os formatos religiosos da pregação, nem tampouco da catequese. Foi quando você descobriu que só faz sentido ter se for para dividir com alguém. Você começou a aprender a dividir o que você tinha, e depois você evoluiu tanto na compreensão da divisão, que você começou a exercer a forma mais elevada de divisão, que não é dar o que você tem, é dar quem você é. Porque às vezes você vai encontrar muita gente pobre que necessita materialmente da nossa ajuda, sobretudo nos dias de hoje, em que o Brasil está tão empobrecido em tantos lugares, em tantas situações. Muita gente vai precisar que você tire um pouquinho do pouco que você tem e contribua. Aliás, nas nossas periferias, onde as pessoas mais simples moram, reina a solidariedade. Muito mais às vezes do que entre pessoas ricas de posse. Lá é lindo você compreender que quando você tira a mão do bolso para ir dar alguma coisa a alguém, você está matando a fome material, essa que dói no corpo. Mas não se engane. Na maioria das vezes, as pessoas vão pedir que você mate a fome emocional que ela tem. As pessoas estão muito necessitadas de encontrarem outras que se doem. E esse é o gesto evangelizador que mais convence as pessoas nos dias de hoje.
Aqueles que não creem nos observam, minha gente. E o que eles esperam de nós? Uma mensagem moralista? Não. No primeiro momento não dá nem para falar de moral, falemos depois, quando o amor estiver estabelecido. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar nos olhos dessas pessoas que têm sede de Deus e oferecer a elas o Deus que nos habita. Eu tenho um Deus que mora em mim. E Ele é tão grande que Ele não cabe em mim, eu preciso dividi-lo com você. Na maioria das vezes, minha gente, eu como padre, as pessoas me procuram por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas esperam de mim é que eu dê um pouco daquilo que Deus é em mim. Me ofereça o Deus que está em você. Quando a gente se relaciona, é lindo quando você percebe que o seu relacionamento de amizade ou o seu relacionamento de namoro, que depois virou casamento, é um relacionamento onde vocês oferecem o Deus que habita cada um de vocês. Aí nós somos pessoas inteiras, porque é o Cristo reunindo as nossas partes, ajudando-nos na evolução. Porque o diabo, sabe qual é o grande objetivo do diabo? É que a gente fique indivíduo a vida inteira. Porque o diabo tem muita chance no coração individualista. No coração que não pensa no outro. No coração que está sempre marcado pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência, pela falta de caridade. E nós não queremos dar esse espaço a ele. Eu quero que tudo em mim seja educado, para que eu seja uma pessoa, e sendo uma pessoa, o Deus que me habita, possa sorrir para o Deus que habita em você. Essa é a sua vocação. Quando você diz que Deus lhe habita, que Deus está em você, como é que você pode conciliar as prisões emocionais que tantas vezes nós vivemos com a certeza de que Deus está em nós? Se você é um território consagrado, eternamente conquistado pelo Senhor, não faz sentido dividir com aquilo que lhe destrói. Não faz sentido você alimentar os vícios que despersonalizam, que ofuscam a imagem e semelhança de Deus em você. Não faz sentido você alimentar aquele namoro, aquele relacionamento promíscuo, indecente, desrespeitoso, onde você se sente muito mais uma praça pública, onde o outro joga o seu lixo emocional e não está nem um pouco preocupado com o mal que ele lhe faz. É libertação. Às vezes o que Deus espera de nós é que você termine aquele relacionamento que está ofuscando a imagem e semelhança dele, porque você não pode estabelecer vínculo com ninguém que não queira para você o mesmo que Deus queira. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.